Olha só, o Corinthians que volta amanhã aos trabalhos, mas os dirigentes e o Diniz já voltou hoje, né? Para limpar lá o armário, né? Aquela coisa toda, organizar tudo lá, né? Para amanhã, então, volta... Todo o elenco tá de volta amanhã aos trabalhos, viu? Olha, atrás de você já tá a reapresentação ali. Quem que é aquele lá, o RG? O Yuri Alberto? É a tua mãe, a tua tia e a tua prima. O maior ali é o Gustavo Henrique. O de trás ali é o Ranieri, não é o Ranieri. Mas, ó... Tem a cinza ali, ó. O Mani Lelê é o seguinte, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia do Ministério Público de São Paulo e tornou réu o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça, no caso da gestão dos materiais esportivos lá da Nike, que sumiram, né? Então, o dirigente é acusado de apropriação indébita agravada continuada, tentativa de apropriação indébita agravada continuada, furto qualificado pelo abuso de confiança e coação no curso do processo. Então, ele vai aí agora, ele tem 10 dias... ele tem 10 dias para apresentar uma defesa antes de ser intimado. Mas o Bento e Lelê... Diga, Manu. Eu só tenho uma questão, Lelê, e você talvez possa me explicar. Porque, por exemplo, o Andrés, ele fez uso do cartão corporativo do Corinthians de forma indevida, correto? Sim. O Ministério Público apurou que o gasto quase atingiu 500 mil reais. Segundo a investigação e apuração do Ministério Público, bateu 480 mil. Armando Mendonça, da mesma forma, era o responsável pelo almoxerifado do clube, e o Corinthians ele teve um desfalque de material esportivo de um pouco mais de 6 milhões, correto? Isso. Sabe qual é a coincidência nesses dois casos, a semelhança, Lelê? É que em ambos, o Corinthians ele não se declarou vítima. O Corinthians ele não processou ambos, nem o Andrés, nem o Armando Mendonça. Então não adianta nada, Lelê. Por exemplo, o Corinthians, que teoricamente é vítima nessa história, se ele não se declarar vítima, ou seja, se ele não fizer algo contra essas duas pessoas, nada acontecerá. Porque com o Andrés, Lelê, ele foi expulso do clube. E o Corinthians ele não abriu um processo de devolução de dinheiro. Porque a gente tá falando de R$500 mil. No mínimo, R$500 mil. E foi isso que o Ministério Público conseguiu apurar. Mas eu não sei se não tem mais. Mas o Corinthians até agora, ele não se manifestou contra o Andrés Sanches. E me causa um espanto tremendo, Lelê, saber que o Corinthians ele foi desfalcado dessa forma, por pessoas aí ligadas ao clube e de alto escalão, e o Corinthians aí expulsar um cara do clube e mesmo assim não abrir um processo contra ele, para que ele devolva o dinheiro. Você consegue me explicar? Na verdade, eu não entendo. Tem muita coisa que a gente não entende no Parque São Jorge, né? E a questão não é nem entender, é que eu, sinceramente, não espero isso de ninguém ali, né? Acho que você também não, porque a gente não é inocente, a gente sabe que todos os caras ali têm rabo preso com todo mundo, inclusive o Andrés só foi expulso porque o Pantaleão conseguiu, né, fazer com que a votação fosse aberta, enfim, alguns conselheiros ali dentro, acho que mexeram os pauzinhos aí, pressionaram pra isso, com pressão da torcida também. Porque se essa votação não fosse aberta e nominal, eu não tenho dúvidas que a maioria dos conselheiros teria votado a favor do Andrés. Porque é tudo da mesma patota. Então, assim, esperar que esses caras exijam alguma coisa ou façam qualquer tipo de movimento, né, que vá prejudicar os amiguinhos, não vão. Isso aí tem que vir realmente da torcida que tá pressionando aí, que tem que continuar pressionando. A gente já conseguiu, né, afastar Andrés, afastar Duílio, afastar Augusto, mas é o começo, né, mano? Tem muita coisa pela frente aí, eu acho que a torcida tem que continuar brigando pelos direitos, pela reforma do estatuto, tem que continuar se encontrando com o pessoal, por exemplo, da Safiel, que tá fazendo um monte de reunião aí, um monte de palestra, explicando o que poderia ser, né, o movimento, fazendo propostas aí pros dirigentes do Corinthians também, então é importante. E tem que continuar nessa pegada, não é só porque os 3 últimos aí, né, ratos foram expulsos, que tem que parar por aí, não. Mas é difícil, né, Lelê? Porque o Ministério Público, ele tem feito um trabalho que muitas vezes caberia ao próprio conselho em fazer, e por rabo preso ou interesse, ninguém do conselho tem essa prontidão que o Ministério Público teve. Mas é um trabalho que está sendo em vão. Por mais que eles tenham sido expulsos do clube, Lelê, tanto o Andrés quanto o Augusto Melo, e o outro lá correu para não ser expulso, porque ele também seria, o Duílio. Mas de verdade, Lelê, o que adianta o Ministério Público fazer todo esse trabalho
investigativo, sabe? O Cássio Concerino se debruçar em 6 meses, praticamente, averiguando documentações, sendo que o Corinthians ele não se manifesta contra esses caras que lesaram o clube. Aliás, a gente teria que ver até qual que é a diferença, né, juridicamente, ou de quem faz esse pedido do julgamento, porque o Augusto Melo, se eu não me engano, no processo do Augusto Melo da Justiça, estavam fazendo esse requerimento de que ele ressarcisse o Corinthians em alguns valores ali que ele teria usado. Aí eu não sei porque o do Andrés não foi feito isso. Qual que é a diferença aí entre os dois? Boa. Talvez mais a força alguma política. coisa aí, ô Mani? Podemos ir com o Danilo lá ou quer mais falar mais alguma coisa aí? Bento, não tem muito o que falar, não. Ô, Lelê, eu só não ouvi sua opinião com relação a isso, porque faz tempo que a gente não se fala aqui no ar. Mas você acha que o Memphis volta, Lelê? Olha, eu acho que o fato dele estar no banco e ter perdido espaço, né? Porque o Summerville acabou entrando ali do lado direito e o Malik foi pro centroavante ali e tal. Então, isso pode ser benéfico ao Corinthians, né? Porque ele acaba não tendo tanto holofote, por enquanto, na Copa do Mundo, para ter aquelas propostas de MLS, Arábia, que às vezes vêm para caras que se destacam na Copa. Então, para quem quer renovar o Corinthians e quem quer que ele permaneça, e o Marcelo Paes, a diretoria, talvez isso possa ser uma vantagem. Mas ele vai esperar, né, até o fim da Copa aí para se decidir. Parece que não respondeu o Corinthians ainda aí a proposta que foi enviada. E eu não sei, mano. O meu feeling, eu acho que ele vai acabar ficando sim. O Osmar Stabile falou que ele não mandou proposta não, Lelê. Será? Ah, não sei. Tem gente falando que sim, tem gente falando que não. Não, eu ouvi o Osmar Stabile dando uma entrevista, eu não sei se foi na Voz da Arquibancada lá, o canal, ele falou, para uma proposta ter valor, o presidente tem que assinar, falou, e eu não assinei proposta. Sim, verdade, eu vi que ele falou, porque tava soltando, né, que a proposta tava na mesa, e aí ele foi e desmentiu. Isso. Mas eu também não sei, a gente sempre sabe que quando tem essa questão de proposta, muitas vezes os dirigentes vão pra mídia e desmentem, né? Sendo que a proposta existe, então vamos esperar pra ver. Tá certo.